Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de sucesso de empreendedores aqui do estado, para inspirar você que tem uma ideia na cabeça e quer iniciar a sua jornada pelo empreendedorismo, ou para você que já tem uma empresa, um produto, um serviço, está sempre atrás de ideias para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser e eu estou aqui para conduzir um bate-papo tranquilo, descontraído, sempre com temas importantes e convidados mais que especiais. E o nosso tema de hoje é moda e acessórios sustentáveis. E as nossas convidadas são elas, Ana Lúcia Sábio e Alessandra Sábio. Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Obrigada. Sejam bem-vindas, tá? Obrigada, Bruno. Olha, antes da gente começar, eu quero convidar você a seguir o Sebrae nas redes sociais. Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. Além disso, se você está acompanhando a gente pelos agregadores de podcast, não deixe de adicionar o Pode Crescer à sua playlist. Tudo bem? Então é o seguinte, essas duas convidadas maravilhosas são as idealizadoras da Mescla Moda e Acessórios Sustentáveis. Então, calma lá, vamos nos posicionar aqui. Como é que começou a história, Ana, da Mescla na vida de vocês? Então, a Mescla começou em 2021. Eu e minha irmã somos sócias e idealizadoras da Mescla. A gente começou a trabalhar com produtos que eram presentes personalizados. E a gente já tinha uma preocupação sobre a questão de embalagem, de que a peça fosse totalmente, 100% aproveitável, né? Que a gente pudesse dessa embalagem realmente não ser apenas uma sacola que a pessoa deixasse de canto e não usasse, né? Então já tinha essa preocupação dessa utilização, né, do presente 100%. Né? E fomos procurar informações sobre consultoria e chegamos até o Sebrae. Uhum. Então o Sebrae já aparece cedo na vida de vocês? Já logo aparece no início. cedo, logo no início. E aí conhecemos o programa delas, do Sebrae, que tinha consultoria. E aí fomos fazer o curso do Sebrae delas, para nos capacitar, para ter mais informação, para a gente tentar ir mais o corretamente possível no empreendedorismo, né? Sim. Ainda com os presentes. Ainda com os presentes. Personalizados. Ô, Alessandra, mas que matéria-prima é essa que vocês utilizam? Fala pra gente. Então, numa dessas curadorias para os presentes personalizados, a gente conheceu o papel lavável. Papel lavável. É um material 100% vegetal, celulose e látex, por isso é um papel, aceita impressão. E ele é uma embalagem, porque é um papel, e a gente começou, então, a usar para os presentes que a gente fazia, para os nossos clientes, como embalagem. Uma embalagem que você pode usar depois, Sim. Que era o nosso objetivo. Que não fica escondidinha depois, ali no armário, embaixo da cama, né? E a gente se apaixonou por esse material, porque realmente ele é bonito, ele é durável, tem a questão sustentável, porque ele é vegetal, a produção dele é de baixo impacto ambiental. Então a gente se apaixonou. Sim. E aí falamos, olha, a gente queria conhecer mais sobre esse papel e quem sabe um produto. A gente sempre teve essa ideia de ter um produto, desenvolver um produto exclusivo, né? Sim. Que fosse só nosso. A visão empreendedora já era de vocês, já. Né? Você já tinha essa visão, Sim, né? a gente já queria. E aí nós começamos a buscar onde que a gente acha esse papel. E não conseguíamos achar fornecedores, a gente não conseguia achar. A gente não tinha informação nenhuma aqui no Brasil. Só sabia do material, se interessou por ele, mas não tinha a única coisa que a gente descobriu é que ele era produzido na Alemanha. Muito pertinho. Muito pertinho e que, assim, tranquilo. Talvez a nossa única opção fosse importar containers de papel. Falei, bom, acho que pra gente tá meio difícil. Mas nós não desistimos dessa ideia. E no meio do seu Empretec, no programa delas, do Sebrae, a gente tinha o Empretec. Sim. Eu estava fazendo Empretec, a Ana Lúcia já tinha feito. Eu trabalhava meio período numa loja de armarinhos. E eu fui com uma bolsa
E perguntei para a dona, falei assim, você conhece esse material? Eu falei para Camila, você conhece? Eu falei assim, dá uma olhada lá no estoque. E aí eu fui buscar um canudo e a hora que eu olhei, era o material que a gente estava precisando. Era o papel lavável. Só que era conhecido como etiqueta, material para etiqueta. Ah, entendi. Aqui no Brasil, aí a gente foi descobrir que aqui no Brasil, esse material, ele é basicamente utilizado para etiqueta. As famosas etiquetas de calça jeans. Que a hora que a gente fala isso, todo mundo... Ah, é verdade, eu conheço. Eu conheço. Né? Então, o que naturalmente a gente tem visto é esse produto apenas Exatamente. como uma etiqueta para calça jeans. Então, a gente começou a mescla com os presentes personalizados em agosto de 2021. E em julho de 2022, a gente achou o papel. E eu estava fazendo Empretec. A minha companheira de turma era a Beth, a mãe da Bia, da Angie, Sei Chocolate. que tem um episódio aqui da Angie também. Sim. Já entrevistou ela. Aí eu falei assim, Beth, né, a gente está desenvolvendo ela sabia dos presentes personalizados, inclusive a gente consumia produtos da Angie para os presentes. E eu falei, a gente está desenvolvendo um produto diferente agora, novo, que são umas bolsas e acessórios de papel. Mas é um papel lavável e tudo mais. E a gente queria apresentar na feirinha. Eu falei, será que a gente consegue? Ela falou, na hora que você quiser. Daqui 2 semanas a gente tem. Eu falei, daqui 2 semanas a gente tinha feito a compra do papel. Vocês não tinham nenhuma peça? Não tinha nada. A gente tinha só a compra do ideia. papel. E a ideia. Né? Me lembrou uma história aqui do Bill Gates também. Me conta essa história, não sei se essa história é verdadeira, mas quando ele foi vender lá o primeiro programa operacional dele, ele falou assim, é isso, eu tenho isso aqui, o cara falou, me apresenta em tal dia. Ele, beleza, ele não tinha nada. Ele teve que desenvolver no período que ele falou que... É tipo isso, né? Mas vocês já tinham a visão do que poderia ser, né? A gente já do sabia que poderia ser, né? o que a gente poderia fazer com ele, imaginava. Né? Na teoria, a gente tinha tudo pronto. Ok. Né? Na a cabeça. gente precisava da prática. Exato. Aí o papel chegou, aí o produto chegou e eu falei, a gente tem essa feirinha daqui 2 semanas que a gente pode apresentar o produto. Coloquei como meta do Empretec, quem fez o Empretec sabe que meta feita tem que ser meta cumprida. E eu falei, a gente tem que fazer. E aí chegou o papel, faltando 15 dias para acontecer essa feirinha, e foram 2 semanas sem dormir. Sem dormir, muita lágrima. Chorando em cima da máquina, chorando em cima do papel. Como é que faz isso? Como é que corta? Como é que porque aí a trabalha com isso? A gente descobriu que a nossa... Por que as pessoas no Brasil usam só para etiqueta? Porque realmente ele é difícil de trabalhar. Ele é bem trabalhoso, ele tem processos, cada produto tem um processo diferente. São etapas diferentes, então assim, ele é bem trabalhoso, ele é um produto bem peculiar. Entendi. A matéria-prima, embora seja muito versátil, ela tem a sua especificidade aí na hora da produção. Da produção. E aí a gente... E conseguiram fazer as peças? E aí a nossa proposta era fazer 20 peças. Nós fomos com 26. Conseguimos 6 a mais. Para a feirinha da Angie. Que dia foi essa feira? Porque vocês devem ter esse dia marcado. Que dia foi? Vocês lembram do dia? Não lembra? Eu não lembro exatamente. Eu sei que foi em agosto. Foi no segundo domingo de agosto. Pronto. Porque aí de 2022. Dia dos Pais, não é? Segundo domingo de agosto? Tô errado? Era no sábado. Era no sábado. Sábado. Era no sábado. Era no segundo sábado. Era no segundo sábado. Porque o que acontece? As feiras, elas acontecem assim... primeiro fim de semana, segundo, terceiro fim de semana. Então, às vezes, a gente não se liga muito no dia. Mas vocês... Né? A gente sabe. Sim. A gente só não sabe exatamente o dia. E aí, nós fomos para a feirinha. Nunca tínhamos participado de uma feira, né? Como expositoras. Tudo era muito novo pra gente. Não só o produto, mas e aí as questão pessoas... da feira, né? Claro, trabalhar isso com o público. Exatamente. Como mostrar o produto, qual a melhor forma. Né? E como é que foi a recepção? A receptividade? Foi muito interessante, porque a gente via nas pessoas que passavam
a mesma curiosidade e de olhar aquela peça dentro da água, como a gente conheceu, né? E é papel, e como o papel dentro da água não desmancha, não rasga, é resistente, né? Então, assim... porque ele tem essa possibilidade de... Tem. A gente levava nas feiras um bowl com água e uma peça dentro, justamente para as pessoas entenderem o papel lavável, né? Então, a gente demonstra que ele realmente é muito resistente, né? Sim. Então, assim... A expressão das pessoas quando se deparava com aquilo é muito legal, porque foi a mesma expressão que a gente teve quando a gente conheceu. Então era muito familiar aquilo, né? E cada cliente que a gente apresentava era uma surpresa, assim, o espanto, como é tecnologia, né? Exatamente. Tecnologia a favor do meio ambiente. Olha, eu quero falar uma coisa aqui que é o seguinte: todo esse nosso preâmbulo aqui foi só para o pessoal ir lá no seu armário, verificar como é a sua etiqueta de calça jeans para entender o que a gente está falando. Mas antes da gente mostrar os produtos, eu tenho uma outra pergunta. Como é que vocês chegaram nesse nome Mescla? Eu adorei esse nome. Como é que foi essa escolha? Foi uma batalha, assim, a gente né? começou em nome, né? Vamos pensar em alguma coisa. Isso lá ainda com os presentes. Na verdade, a gente começa a ver que... a gente é uma linha, né? E você vai caminhando, então tudo é construção. E uma coisa está linkada à outra. Também trouxeram, né? essa coisa da mistura. Entendi. Né? E a gente também se misturou, porque eu tenho um conhecimento, ela tem o outro. E a gente se uniu e misturou esse conhecimento para produzir alguma coisa. A gente então, vê muito mistura, isso na questão profissional e na questão pessoal. Tudo se mistura, né? O empreendedorismo, o pessoal, é tudo muito misturado, né? E tudo isso vira uma coisa uniforme só, né? E tem que ser, né? E aí e depois vai casando as coisas, né? Parece que vai casando, porque o papel é uma mescla, ele é uma mistura. Também. Olha aí. Gostei disso, hein? Então, pra gente faz todo sentido. Deu um sentido muito forte agora pro trabalho de vocês. Porém, agora, calma, que eu tô curioso. A gente falou sobre a matéria-prima, falou nesse primeiro momento aí de como é que vocês chegaram até ela, que não foi fácil. Mas depois, agora que todo mundo já viu como é a sua etiqueta, vamos mostrar um pouquinho do que vocês conseguiram fazer com esse material que a gente só consegue ver em calças jeans. Mostra pra gente o que vocês produziram. Vamos lá. Aqui, ó. Que maravilha. Ó, vou deixar aqui para ficar legal para o pessoal ver. Eu não sei como é que vocês estão entendendo aqui, mas parece muito couro mesmo, né? Lembra bastante. A textura dele é muito parecida com couro. Isso aqui é fibra de celulose e látex. Isso mesmo. E aí, quais são as dificuldades para fazer essa peça, primeiro? Então, essa peça é uma peça que ela tem que ser costurada no avesso. E depois você tem que desvirar. Para desvirar essa peça seca, você não consegue. Ela fica toda marcada. Então você tem que molhar. Aí você molha, deixa ela ficar toda com a retenção do líquido da água, para ela poder ficar mais maleável. Aí você desvira e finaliza a peça. Então são processos diferentes. Uau. Esse processo dessa bolsa é assim. A gente tem outras peças com zíper, com outros detalhes, que também é outro processo. Outra coisa. E a outra também é o famoso deixar de molho. Porque é um material que, se você jogar uma água aqui, a água vai escorrer. Porque ele não é impermeável, mas ele tem uma resistência. Então, a água, num primeiro momento, ela escorre, ela não adere. Então, não é só eu borrifar a água que ele vai molhar. Eu tenho que realmente colocar ele num tanque. Imergir na água. Para ele poder... E deixar por alguns minutos. Depende. O clima influencia. O dia que está frio demora mais. A água mais gelada. Entendi. E é super resistente. Muito bem resistente. O que mais que tem? Vamos ver. Esse aqui a gente já deu uma olhada. Essa bolsa. A gente tem as necessárias. Que aí já tem essa aplicação também de zíper aqui, né? Isso. É fácil pôr esse zíper aqui? Não é
É fácil sim. Gente, acabamento super Agora eu legal. posso dizer que é fácil. Depois de um ano. A gente faz, né? E são vocês que põem a mão na massa para produzir essas peças. Pode deixar a outra peça aqui, ó. Já vamos colocando aqui. Isso. E a gente vai fazendo, ali mostrando o entra auxílio mais de na vocês. parte dos cortes, Essas são né? as cores que a gente tem. A gente E eu tem entro mais na uma parte da cor. costura. Ah, e aqui tem uma outra aplicação. Aqui tem A gente tem um feltro. feltro, É, né? esse é um porta-óculos, então é para proteger a lente, né? Gente, que lindo esse aqui, hein? Aí são Então, são várias essas cores. A cores. gente tem essas. Quem é que é responsável pelo design? Então, o design, na verdade, são nós duas, né? A gente idealiza, faz protótipo e Esse depois... é um porta-vinho, executa porta-garrafa, ao né? final. Na verdade. Então, essa é uma outra cor também. E o interessante dessas peças é que você pode personalizar as peças. Então, a gente está com uma linha de corporativo bem legal Sim, para a empresa, sim. né? Tem mais? Tem mais. Essas são só algumas. Ai, Às vezes gente, você que quer legal ir isso ali na aqui. esquina, comprar alguma coisa, não precisa levar Sim. sua bolsa, leva sua clutch. A clutch. A clutch é muito chique, Então, né, gente? ele tem tá caindo aqui, mas por quê? Ele é leve. Você Aham, sim, sim. Não, e a textura é super gostosa, super legal, o acabamento super bonitinho também. Detalhes aqui de estilo, né, gente? Que coisa linda. O que mais que tem? Tem mais coisa? Mostra pra gente tudo. Então, a gente tem aqui, é a maneira como a gente se apresenta para as pessoas. O nosso cartão, a gente oferece para as pessoas um porta-cartão assim, que você pode usar para guardar os seus cartões de crédito, né? Cartão de crédito, cartão do banco. Sim. E já é o produto, então você já conhece Você o já material. leva o produto para casa. Que lindo, gente. Agora, peraí, eu tô curioso com uma coisa. Vocês falaram tanto desse papel lavável que eu quero saber como é que como ele performa dentro da água, gente. Tem essa possibilidade de ver isso aqui? Como que é? Mostra pra gente aqui. Ah, que maravilha. Isso aqui você colocou antes, né? É esse aqui, Esse ó, material aqui. Sim. que a gente colocou. E olha como Ó. ele já tá. Olha, durinho. Ah, e aí ele já tá... Aí você pode até colocar esse aí que você Posso? tá na mão, pode Ai, colocar. Jesus, que medo. Aqui, ó. E é o mesmo. Gente, Ele olha, demora um pouquinho, Por isso porque que para absorver a água, né? Eu falei que você tem que deixar de molho, Aham. porque ele realmente, no primeiro momento, ele não fica... Olha, e tem isso aqui, como você disse, né? É, Tem uma resistência aqui, né? ele não rasga, pode puxar. Você pode conseguir rasgar, às vezes, aqui na costura, Ah, entendi. né? Porque Aham. aqui você vai rasgar. Sim. Mas nele, olha, Não você pode tem jeito. puxar. E isso é uma coisa que nas feiras as pessoas ficavam muito encantadas de ver. E como é que tem sido vamos deixar isso aqui para cá? Como tem sido a aceitação? Porque eu imagino que tenha um apelo muito legal também para quem é vegano, vegetariano, porque isso aqui é totalmente vegetal, né? Como é que tem sido essa absorção desse mercado, para esse mercado? Então, como a gente estava falando, fazendo um histórico, né? Então, em agosto de 2021, a gente abre a mescla. Em agosto de 2022, a gente começa a trabalhar com esse material numa feirinha e no outro final de semana, outra feirinha, e começaram a aparecer as feiras. E a gente viu uma oportunidade de validar o produto e apresentar o produto para as pessoas, né? E a gente não tinha muita noção de quem ia consumir. Quem era o público? Quem era o público? Tá. E na feira, na segunda-feira que a gente fez, a gente já veio uma mãe falando assim: nossa, eu vou comprar para minha filha, ela é vegana, ela vai adorar. Ela tem uma E aí dificuldade de comprar peças que ela possa usar. Porque né? ela não consome couro. E ele é uma alternativa ao couro, porque ele tem resistência. E uma coisa que vale ressaltar, lá fora esse material é conhecido como couro vegano. Aqui no Brasil a gente tem uma lei que você não pode usar a palavra couro para produtos que não sejam animal. Então a gente não pode falar couro vegano. Então a gente usa como uma substituição, uma alternativa ao couro, na verdade. Porque
é o mais correto. E ele é muito parecido, a textura é muito parecida com a do couro, né? E tem essa também, a forma como ele trabalha também, né? Vocês comentaram sobre a questão da temperatura, né? Sim. Que ele trabalha de forma diferente na temperatura também, então parece bastante, né? E vocês estão também com esses produtos na internet? Com vendas pela internet? Como é que está essa questão de redes sociais? Então, a gente começou validando esse produto nas feiras, apresentando para as pessoas. E a aceitação foi boa, começaram a vir o público, né? Olha, a gente viu que vegano é um público, né? A parte corporativa de empresas também surgiu, também através das feiras, porque as pessoas passavam, olha, mas isso é legal para colocar na minha empresa, dar de presente para o meu colaborador, para o meu cliente. E aí começaram a vir algumas demandas de produção e a gente começou, olha, não sei se a gente consegue fazer tanta feira assim e produzir, né? E a gente já tinha rede social, mas não trabalhava tanto pela rede social, era mais mesmo nas feiras e tal. E a gente teve que fazer algumas escolhas ao longo do caminho e uma delas foi... a gente optou por sair um pouco das feiras e migrar mais para o corporativo. E para o digital, assim, nas redes sociais. Nosso site está sendo desenvolvido agora. Uma agência. Né? Que legal. A gente está tendo esse cuidado, que era uma coisa que a gente queria já há algum tempo. Então, assim, já dá para ver. A gente achou que agora era a hora. Então, a gente agora tem um colaborador com a gente, assim, bem presente, que ama as nossas peças. Importante, né? Muito importante. Vestir a camisa, né? Vestir o papel vegetal. E aí, a gente... Dá para olhar no nosso Instagram, por exemplo... que a gente já começou a trabalhar de uma outra forma, as redes sociais. A gente não queria muito aparecer, mas a gente sabe que a gente tem que aparecer. Colocar a carinha ali. Não tem jeito. A gente Verdade, a gente tem que sair, a gente tem que se acostumar a sair da nossa zona de conforto. Isso, né? Isso é verdade. Esse é o desafio. E é um desafio diário. Exato. E o mais importante dessa história toda, pelo seguinte, esse material que vocês estão utilizando com essa matéria-prima, esses produtos com essa matéria-prima, vocês são pioneiros aqui no estado. Né? Então, de uma certa forma, estabelecer esses pontos, esses marcos, vai muito da gente saber quem é que está fazendo isso. Então, realmente, vocês vão ter que comprar essa briga de estar ali aparecendo, mostrando e falando sobre, né? E é mais um desafio, né? Porque tudo... Além de tudo, mais esse desafio, né? Então, a gente começou assim, agora essa caminhada nas redes sociais. Mais forte, com o site e depois um e-commerce, né? E como é que está essa questão de fornecedor agora para vocês? Porque vocês fizeram quase um filme para vocês encontrarem esse contato desse fornecedor. Como é que funciona agora? Está mais fácil? Está mais tranquilo? Ainda é complicado? Na verdade, assim, o fornecedor do papel é tranquilo. A gente sabe da existência desse material na Europa, com outras gamas de cores, assim, tem uma oportunidade muito maior. A gente ainda fica muito ainda presa à distribuição desse material aqui no Brasil. É muito limitado ainda porque vem só por um fornecedor. Né? Entendi. Ele só chega por um... Exatamente. Por um importador, né? Mas quem sabe aí a gente logo vai ter a outras gente oportunidades. Pensa em várias alternativas, porque eu acho que essa é a vida do empreendedor, na verdade. Né? Os desafios são diários e você tem que correr atrás e buscar alternativas. Então, a gente pensa, por que não produzir esse papel aqui, né, no Brasil? Então... tem essa questão, né? A gente tem quase um vale da celulose sendo estabelecido aqui em Mato Grosso do Sul. Talvez fique um pouco mais fácil. Com certeza. Entendendo como é que esse produto é feito, a matéria-prima é feita, né? Como é que vocês desenvolvem
os produtos, como é que chega? Olha, acho que dá pra gente fazer um porta-garrafas. Vocês pesquisam referências, conversam entre si. Como que vocês descobrem a necessidade de um outro produto a partir desse material? A gente pesquisa muito. A gente está todo dia pesquisando e tentando se informar, capacitando. E muito o que é útil. Acho que a questão é ser útil. Né? Ser útil e versátil. E versátil. Então, assim, essa é a questão. Começa daí. Né? E a gente conversa muito o que pode ser útil. O que pode ser útil e versátil no dia a dia das pessoas. Né? Então, acho que essa é a questão. Tá. A gente, sempre que a gente pensa em algum produto diferente, né? Ou, vamos fazer uma bolsa. A gente tem uma bolsa que é maior que essa aqui e ela pode ser usada dia a dia. Eu adoro bolsa grande. Tem gente que não gosta. Tá, a gente tem. Você pode ir para a praia com essa bolsa. Você pode ir para a piscina. Você pode fazer um piquenique. Eu fui para a praia. Ela é ótima para fazer viagens, porque você dobra, né? Sim. Então, ele não faz volume. Não pesa, não faz volume. Não pesa, que é outra coisa que complica na hora de viajar. E aí, eu posso ir com uma bolsa, vou pra praia, chego à noite, eu coloco um lenço aqui e saio à noite tranquilamente. Entendi. Então, essa versatilidade... a gente então, acha mas muito sujou importante. de areia, não tem problema, passa um pano úmido, joga uma aguinha, ela vai secar. A gente tem muita possibilidade, né? Então, dá para fazer isso. Essa bolsa, por exemplo, ela é menor, eu posso fazer ela de ser um revisteiro, posso colocar ali organizadores de ambientes ou da cozinha, tanto da cozinha quanto da sala. Quer dizer, possibilidades mil, né? A gente pensa em peças quando a gente... Versáteis. Quando a gente elabora o desenho, nós desenhamos. E aí, lógico, né? Tem a nossa formação também, que é em artes. Mas como a gente tem os processos, então a gente pensa na peça, mas a gente pensa num processo que também não facilite, mas que seja mais prático para a gente costurar a peça. Porque eu tenho uma pergunta para fazer a partir disso. Nesse processo todo de produzir novos produtos, trabalhar com essa matéria-prima, deve ter produto que não deu certo. Ideias que vocês colocaram e não funcionou. Fala pra gente, porque eu tô muito curioso. Algumas não, foram muitas. Não foram poucas. E é exatamente esse processo. Porque às vezes você pensa num produto acabado, mas ele tem um processo para ele ser feito, né? E às vezes não funciona com o papel. Porque a gente acaba tendo o pensamento a partir do processo de um produto que a gente já conhece. Sim, Mas a matéria-prima é diferente, então tem todo... E aí, é frustrante ou você coloca na questão do bom? Estamos aprendendo. Que é engraçado, assim, a gente várias vezes a gente usou, testou produto que não deu certo. Vários. E aí a gente saía, mas tudo bem, deu errado, a costura não ficou, mas vamos testar, vamos ver se funciona. E as pessoas falam assim, eu quero uma bolsa dessa. Eu quero isso. Nossa, tá perfeito. A gente fala assim, mas isso aqui é teste, só é um piloto, né? Tá com assim, não tá perfeita, eu quero uma dessa nessa cor, não sei o quê. Assim, e é engraçado, a gente tem um olhar muito crítico, né? Né? Sem dúvida. Precisa, né? Precisa ter isso, né? Então, assim, mesmo os testes dando errado em algum ponto, as pessoas já chamavam a atenção, né? Mas foram muitas peças, nossa. Tem uma que vocês lembram de cabeça que vocês achavam que ia funcionar certinho e não deu certo? Algum modelo? Que vocês abriram uma? Falei, isso aqui a gente não vai fazer mais não dá certo. Que a gente abriu mão. Pelo jeito não, se vocês não lembram de... Olha, não lembro nenhuma que a gente falou então, assim. funciona. Na verdade, o que acontece? Quando a gente vê que daquele jeito não está dando certo, a gente vai buscar alternativas. Sabe? Ah, tá, entendi. Aí a gente fala assim, bom, que nem no porta-vinho. A gente fez vários testes, vários modelos, até chegar naquele que realmente esse processo aqui funciona.
facilita, não é tão trabalhoso, dá para desenvolver, porque eu acho que essa é uma grande questão. É um produto artesanal, mas eu tenho que fazer um processo onde ele possa ser feito em uma escala maior. Não industrial, mas numa escala maior. Então, assim, tem que ter a gente tem que ter essa visão. Como a gente está trabalhando com corporativo, é muito linkada uma coisa na outra. Porque de repente aparecem lá, são 100 porta-vinhos. A gente está agora produzindo 100 porta-vinhos. Então, se eu não tiver um processo de produção já elaborado e definido as partes do processo, eu vou demorar 3 meses para fazer. Exato. Você não vai dar conta de atender os pedidos, então, esse processo aconteceu por conta dos erros. Então, acaba que os erros, na verdade, são coisas a serem superadas para você conseguir chegar onde você precisa, né? E não só no papel, eu acho que para tudo na vida. Exato. Eu acho que no começo aconteceu muito isso. Assim, a gente deixou várias... Por exemplo, as peças que a gente produziu na primeira feirinha, praticamente hoje a gente não tem. Por quê? Porque foram muitos... A gente adaptou. Né? Passaram por adaptações e aprimoramento, na verdade. Então, essas realmente foram que a gente falou assim, não, pelo amor de Deus, daquele jeito lá não dá não. Vamos mudar. Entendi. Aprimorar o processo. Então, às vezes, mudar um pouquinho o desenho já melhora. Né? Então, mesmo para aproveitar o papel que a gente... um objetivo que a gente tem é resíduo zero. Pois também. E aí a gente começa a olhar para um foco maior, né? Então, sobrou isso daqui, o que eu posso usar isso aqui? O que eu posso fazer? Então, a gente já tem algumas ideias de como usar os retalhos, de como reaproveitar esses retalhos, talvez numa decoração, com outras coisas pequenas que eu possa agregar para poder ter resíduo zero do material. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês duas, que é o seguinte: como é que está essa relação da produção, de pensar os produtos, mas esse outro lado das empreendedoras, da rotina da empreendedora, de comprar, de trabalhar com a distribuição do seu produto? Como é que funciona? Está indo? Quais as dificuldades? Isso me interessa bastante porque, como vocês são pioneiras aqui nisso que vocês estão fazendo, talvez os processos também sejam mais específicos em alguns pontos, né? Uma das dificuldades que a gente encontrou pelo caminho foram que a gente não está conseguindo pessoas para trabalhar. A gente tem aí, pretende ter uma demanda crescente, mas a gente não tem uma mão de obra capacitada para trabalhar com esse material. Quer dizer, para a gente que já ama e gosta, já foi difícil. Imagine pessoas que não têm o conhecimento nem da existência desse papel, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente sentiu muito, essa questão da mão de obra. E a gente precisa capacitar mulheres para poder trabalhar com isso, porque a gente vê um campo imenso de trabalho aí. Né? É uma oportunidade para quantas mulheres, quantas famílias estarem podendo usufruir desse trabalho. Exato. Né? Gerar renda. Né? Então, assim, acho que a capacitação de pessoas para trabalhar com esse material, acho que para a gente está sendo um desafio agora. E com todo esse conhecimento que vocês têm desse tempo todo, vocês acham que naturalmente ou forçosamente, em algum momento, vocês vão ter que agregar na produção de vocês uma parte educativa também? Porque como vocês não têm com quem aprender alguns processos, talvez cabe a vocês abrir mais esse lado, que é o lado de educar. E aí entra a questão do planejamento. Porque outro dia a nossa consultora, que a gente continua fazendo delas, repetindo esse ano novamente. Que legal, que legal. E aí ela falou assim, olha, 24 horas do dia é igual para todo mundo. Para vocês não é diferente. Então não dá para fazer tudo, não dá para vocês fazerem tudo. Então a gente tem que ter um planejamento e a gente está fazendo isso, desse crescimento, né? E isso inclui
capacitar, né, e educar outras costureiras, outras pessoas para poderem trabalhar não só com a gente, mas também com outros materiais que sejam pesados. Lona, outros materiais que também requerem esse processo diferenciado, né? Um processo diferenciado, né? Então, a gente pretende, sim, fazer esse movimento, mas a gente está se organizando para isso. Agora, ainda não dá. Né? Agora, ainda está muito concentrado na gente. Nós mesmos produzimos as peças. Eu não costuro, ela costura. Mas eu corto as peças, eu faço acabamento e também, né, tem a nossa colaboradora. Mas essa expansão, ela tem que vir, a gente sabe que é um processo rápido, mas tem que ser estruturado. É uma preocupação que a gente tem dessa estruturação, dessa base sólida. Né? Então, não dá para sair aí na loucura, não. Eu acho que o empreendedorismo é isso, é você ter conhecimento, buscar informação, buscar meios de se estruturar para ter uma base sólida para ir aos poucos e crescendo. Né? Então, é isso que a gente está fazendo agora, é essa base. O que a gente tem ouvido dos empreendedores que vêm para cá conversar com a gente, mais de uma pessoa falou isso, assim, tranquilamente, que uma boa estratégia para continuar crescendo é começar bem. Vocês acreditam que não sei se eu posso dizer isso, essa junção de coincidências de quando vocês começaram a fazer, se aproximaram do Sebrae e as coisas desenrolaram, ajudou, funcionou a fazer com que a coisa continuasse de uma forma mais sustentável? Sim, faz todo o Sebrae sentido. É um divisor de águas para a gente. Literalmente. Porque a gente já tinha essa noção de que nós nunca tínhamos empreendido. Então... foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência, né? Com os presentes. Mas que já foi uma bagagem. E a gente sabia que a gente tinha que procurar quem tinha essa expertise, né? E o Sebrae tem. E ele oferece isso nas capacitações, né? Nos cursos e tal. Então, eu acho que esse foi o principal movimento que a gente fez, né? De buscar o Sebrae. E eu acho que isso assertivo mesmo. É uma coisa que quem quer empreender, eu acho que antes de você pensar em qualquer coisa, buscar essas informações. Dá uma passadinha lá, né? Eu tenho esse costume de falar isso aqui sempre, quero repetir, que assim, o Sebrae é uma empresa que nasce com essa missão de colaborar com micro e pequenos empreendedores. E às vezes quem está fora passando e que está com uma ideia e que pensa em empreender e não sabe por onde começar, vê os prédios bonitos, porque todos os Sebrais têm prédios muito bonitos. Mas para além dos prédios bonitos, o que é mais interessante do Sebrae é quem está lá dentro. Né? E eu entendo isso como alguém que também é um empreendedor. A gente às vezes se sente um pouco... Né? Será que eu entro? Será que eu vou? Como é que eu faço? Mas se é uma coisa que eu posso falar por mim, e eu acho que por vocês também, a matéria-prima, o material humano que tem dentro do Sebrae é muito importante e pode resolver um monte de coisa nessa nossa jornada para empreender. E assim como era uma questão minha, eu achava que para eu chegar no Sebrae eu já tinha que ter um negócio. Olha né? E às vezes as pessoas acham isso. Não, eu tenho que ter depois que eu tiver o meu negócio, eu vou lá. Procurar. Não. E é ao contrário. É ao contrário. Se você puder, antes de abrir o seu negócio, ir lá, conversar, as pessoas são tão abertas a te ajudarem, a te encaminharem para onde é melhor para você. Então façam isso, porque vale a pena e faz todo sentido. Faz. Né? Quando você ainda está na ideia, é a hora de você procurar o Sebrae, eu acho. Adorei. Vai virar um corte isso, porque isso foi muito bom. Momento, não faça o que eu fiz, e esse eu vou pedir um esforço de vocês, porque cada uma deve ter um momento específico. Mas se não, tudo bem. Mas eu quero muito ouvir. Que assim, nesse percurso todo, né, de produzir, de começar a sua empresa, obviamente a gente, em algum momento, com o perdão da expressão, vai catando um cavaco outro.
Não é? E aí eu queria saber de vocês. Quais são esses momentos gente, olha, se for possível, não faça isso aqui, porque eu já fiz e não deu certo. Você tem algum exemplo na cabeça, na ponta da língua aí? A coisa que me vem aqui na cabeça agora é que sempre falaram para mim, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eu passei muitas noites em claro, madrugadas. E aí, no dia seguinte, eu precisava trabalhar, precisava produzir. Então, você precisa se organizar para ter sua noite de sono. Você precisa se organizar para poder fazer as coisas do seu dia a dia, não só do seu trabalho. Então, acho que equalizar o seu dia entre vida pessoal e trabalho é muito importante. E no outro dia eu precisava trabalhar, e eu trabalhava ainda meio período no meu outro emprego. Entendi. E eu precisava estar bem, sorrindo, né? Porque ela não tem nada a ver, porque eu passei a madrugada costurando para minha outra empresa. O olho esbugalhado. Exatamente. Então, assim, não façam isso. Se programe, faça direitinho, tenha as suas horas de sono. Se for 4 horas, 8 horas, mas tenha as horas de sono e equalize seu dia. Isso é muito importante para a sua saúde, principalmente. Gostei desse momento. E o seu, Alessandra? Então, eu sou mais do planejamento, né? Porque eu sou aquela pessoa que gosta de organizar. Você gosta da planilha? É engraçado. Você gosta da planilha? A gente, cada uma é de um jeito aqui. E eu aprendo muito com ela, eu acho que talvez ela aprenda um pouco comigo. Eu acho que eu aprendo a ser mais são as leve. complementares, Eu sou muito impulsiva de fazer, querer, eu quero tudo pronto na hora. Eu não sou muito de esperar. E ela é o contrário. Ela é tudo muito... Eu preciso, às vezes, falar assim, não, segura, calma, né? Mas o objetivo das duas está muito claro, né? Sim. Então as coisas acabam convergindo, né? Eu acho que é isso, tem que caminhar. Tem hora que você tem que arriscar e tem hora que você tem que segurar. Faz parte do jogo. Sim. Isso. Mas diga lá, qual é o seu não faço que eu fiz? Então, assim, não faço o que eu fiz. Quando a gente começou lá com os presentes, a gente teve nós fizemos uma viagem para São Paulo para fazer curadoria e comprar algumas coisas. E como a gente não tinha um planejamento, nós compramos um monte de coisa. Ficamos com uma dívidazinha, né? Mas tudo pagamos, graças a Deus. Mas que a gente tem coisa até hoje que está lá, guardadinha, porque não fazia sentido. Entendi. Aí a gente voltou agora, 2 semanas, a gente foi para São Paulo fazer pesquisa e estamos procurando aí uns maquinários, outras coisas. E nós planejamos a nossa viagem. A gente planejou o que a gente ia fazer, a gente planejou o nosso dia, a gente planejou o que a gente ia comprar. Foi tudo perfeito, foi certinho. A gente conseguiu fazer dentro daquilo que a gente se propôs. Resíduo zero. Então, assim, não faça só na ideia. Coloque no papel, veja o que você possa fazer, o que você pode fazer, o que dá para fazer. Agora, coloque uma meta. Tá. Faça isso, porque faz diferença. É um estresse bem menor. Né? Você ter essa... Então, para mim, esses dois... E é engraçado porque nossos ciclos aqui é de 1 ano. Um ano, muda. Sim. E realmente, 1 ano depois a gente fez essa viagem novamente, com o mesmo objetivo. Intuito, né? E foi muito mais proveitoso, muito mais... A gente conseguiu fazer muito mais coisa. Muito mais coisa. Né? É lógico, a vontade da gente fazer, às vezes, se você se empolga, a gente precisa disso. Mas o equilíbrio também é fundamental. E, gente, que legal isso que vocês falaram, porque realmente prova um pouco disso que vocês disseram, que vocês são complementares, né? O exemplo seu se cuida, segura, não seja tão impulsivo. Né? Muitas vezes eu cheguei e falei para ela assim, você precisa dormir. Chega, né? Mas também tem essa coisa você tá tão imersa nessa nova coisa. É difícil, né? Realmente é preciso ter vontade, mas também preciso ter planejamento, porque senão a gente se perde na nossa própria vontade de fazer as coisas, né? Gente, eu tô adorando essa conversa, esses nossos produtos aqui da Mescla. E agora a minha pergunta é, o que vocês estão pensando para a Mescla, moda e acessórios sustentáveis para daqui a 5 anos, 10 anos? Quais são os planos? Bom, a gente pensa assim,
é um crescimento, mas é um crescimento com equilíbrio e planejamento. A gente tem se organizado para... Esse ano, a nossa meta é atender Mato Grosso do Sul, atender Campo Grande. Entramos na área corporativa, atendendo empresas para presentes de final de ano. O ano que vem, já com o nosso site, ampliar para os outros estados. E aí, uma crescente de produção mesmo, dentro de um planejamento estratégico. Boa, gostei. Muito bom. Vamos para o nosso momento inspiração. Agora entra uma musiquinha. Editor, ajuda a gente aí, tá? Seguinte, eu sempre digo que a gente vive de referências, né? A gente, na vida, para tudo que a gente vai fazer, a gente busca alguma referência. Então, esse é o momento que vocês podem conversar com os nossos amigos que estão assistindo a gente, amigos e amigas, e eu peço de vocês um momento de inspiração para que a gente possa continuar. Pode ser um livro, uma frase, uma personalidade, um filme, uma série, o que vocês acharem que possa ajudar quem está vendo a gente a seguir nessa caminhada do empreendedorismo aí. Acho que uma referência que a gente tem em comum... Eu acho que isso, na verdade, é uma referência, é também o que nos une. Porque a nossa maior inspiração é nosso pai. Que legal. Ele não está mais aqui, presente, fisicamente, mas ele sempre foi uma pessoa muito empreendedora. Ele era um advogado, mas sempre foi muito empreendedor. Tinha uma visão empreendedora. E as dificuldades dele, né, que ele teve na vida, ele sempre encarou mesmo como um desafio. É uma dificuldade, mas não vai te jogar para baixo. É para fazer você evoluir. Vamos lá, né? Sorria, seja gentil, converse com todo mundo, entre em lugares. Você pode entrar em qualquer lugar. Ele falava muito isso. Você pode entrar em qualquer lugar. Se você for gentil, for educado, todo mundo vai te receber, todo mundo vai te ouvir, né? E a gente tem muito isso, acho que isso une muito a gente. Então, a gente tem ele muito como espelho. E foi engraçado, porque quando você perguntou, agora nós tivemos o Dia dos Pais e o Sebrae, mais uma vez o Sebrae, né, ligou e falou, olha, a gente vai fazer uma campanha. O presente foi nosso. O presente foi nosso. Para o Dia dos Pais, e a gente queria saber se vocês querem participar. Vai ter um outdoor na Afonso Pena, vai sair nas redes sociais. E é o que você aprendeu com seu pai, né? Você coloca a frase, manda uma foto e a gente faz. E quando o meu pai faleceu, foi uma coisa que eu tinha escrito mesmo no Instagram. Porque, além dele falar isso, ele viveu isso. Desistir nunca é uma opção. Isso é uma frase que a gente carrega. Então, assim, se eu tivesse que falar alguma coisa para alguém, assim, desistir nunca é uma opção. Se reinvente, não desista. Que forte isso, hein? Como é o nome do seu pai? Como é o nome? Silvestre. Olha aí, seu Silvestre, as suas filhas honrando a caminhada e aqui continuando com essa frase importantíssima que é isso, né? Desistir não é opção. Não é opção. E para quem empreende, força de vontade, visão e persistência é tudo, né? Gente, que conversa maravilhosa. Antes da gente terminar aqui, eu preciso que vocês digam pra gente aqui as redes sociais, tanto da Mescla, como, se vocês quiserem também, as redes pessoais, porque às vezes as pessoas entram em contato, querem saber alguma coisa mais específica, mas fiquem à vontade. Agora é hora de colocar todas as redes sociais aí pra gente conhecer. A gente tem o nosso Instagram, que é Eu Amo Mescla. E tem as redes pessoais. A Se minha quiserem, fiquem à vontade, tá bom? analu.sábio. E a minha é ale_sábio. Ok.
em breve o nosso site. Está sendo feito, está ficando muito bonito. Mas já joga o endereço aí. Qual vai ser o endereço? Sabe já? Não, a gente ainda está ajustando. Eu queria um spoiler. Temos spoiler. O único spoiler é que ele está sendo feito com muito carinho. Muito carinho. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Parabéns para vocês, tá? Por empreender, por começar numa área que é pioneiro, vocês trazendo coisas aqui, compartilhando com a gente as dificuldades de quem está iniciando essa jornada, né? Porque a gente estava falando aqui que é isso, né? Você vem com o seu material, você vem com a enxada, você vem com o trator, vem com tudo, mas vocês já conseguem olhar para trás e ver uma estrada que vocês já estão iniciando e que vai ser daqui para frente, se tudo der certo, e dará certo, porque vocês são sensacionais. Muito obrigado pela presença de vocês. E olha, não esqueçam de seguir o Sebrae nas redes sociais, Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E você que está vendo a gente pelos agregadores de podcast, não esqueça, adicione o Pode Crescer à sua playlist. Temos vários episódios com vários temas e vários convidados mais que especiais. Tá bom? Eu te espero numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá, tchau, tchau.